Esse não é um conteúdo do Grêmio em 5 minutos, mas eu quero que vocês acompanhem até o final, porque eu acabei de chegar da coletiva do vice-presidente Antônio Brum, porque ele falou a respeito do Clássico Grenal, sobre os árbitros para o jogo, Filipão e vários detalhes sobre os treinos do Grêmio, inclusive sobre a folga do técnico Renato, dada mais um dia. Deixa eu falar isso tudo para vocês, mas antes de mais nada, dá o like para nós, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte, dá essa moral para nós assim que rodar a vinheta. Vamos falar rapidinho então sobre o Antônio Brum, que concedeu uma coletiva hoje no CT Luiz Carvalho. Eu estive lá, estive presente, fiz uma pergunta para ele totalmente fora do que realmente ele estava colocando, mas ele foi muito atencioso, respondeu com naturalidade, porque também faz parte de um dos objetivos do Grêmio na temporada. Mesmo que o Grêmio tenha tido uma temporada muito ruim, o Grêmio tinha uma meta orçamentária para chegar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. E como a colocação do Grêmio hoje está ali em 11º, 12º oscilando, e com os pontos, o Grêmio pode ainda chegar em 8º, talvez 7º, quem sabe até 6º lugar. Isso nas próprias palavras do próprio Antônio Brum, e a gente como torcedor tem que entender se o Grêmio tem condições. Mas eu queria que ele também me respondesse a respeito dos próximos jogos. O que o Grêmio está pensando, se o Grenal é essa virada de chave para terminar o Campeonato Brasileiro em um alto nível e buscar essas colocações. Ele disse que está tudo dentro de um planejamento e que essa meta orçamentária pode ser composta de outras formas. Enfim, meio que desviando desse assunto. Outro detalhe importante, eu vou trazer de trás para frente, foi falado sobre o Filipão e ele nega qualquer possibilidade de que o Grêmio tenha procurado Luiz Felipe Scolari para ser coordenador técnico ou diretor técnico do Grêmio para a próxima temporada. Isso está fora de cogitação. O Grêmio nem pensa nisso neste momento. Bom, eu não estou duvidando dos meus colegas, mas eu acredito que existe uma movimentação, sim, mas também não posso descartar a palavra oficial do clube, que hoje vem através do vice-presidente Antônio Brum. Portanto, não existe nada conforme o próprio Antônio Brum fala. Inclusive está aqui no meu @ lá no Instagram. Convido vocês para passarem lá e acompanhar todo o conteúdo. E aproveita, já segue a gente lá, se inscreve lá, segue, porque tem muito material todos os dias sobre o Grêmio. Outro detalhe importante, ele fala sobre o esquema tático, a possibilidade de um esquema tático do Grêmio, quando foi questionado num 4-2-3-1, se vai jogar Mike, já que o Reinaldo não está jogando, quem seria esse cara para poder movimentar? Bom, eu posso dizer para vocês que o Antônio Brum dá uma desconversada, ele ainda fala assim, gostei da sua visão sobre o time e tal, mas seria muito simplista, não foi esse termo que ele usou, mas eu entendi mais ou menos isso, que seria muito lógico trocar um lateral esquerdo, né, por outro lateral esquerdo. Então a gente tem que esperar, e a resposta sobre esquema tático eu vou deixar para o técnico Renato e vocês verem depois quando acontecer o jogo. Ali, gurizada, eu já posso dizer para vocês que ele deixou, entre aspas, dito que não vai no 4-2-3-1. O Grêmio não vai jogar no 4-2-3-1 e eu começo já a postar as minhas fichas que não vai. Eu tinha uma certa desconfiança, mas não vai. E aí eu digo mais, se o Grêmio for com 3 zagueiros, o Mike joga na lateral esquerda. E se o Grêmio for de 4 defensores, o Mike também vai jogar. Só que a proteção na frente desses 4 defensores, ela vai mudar. O Grêmio não vai num 4-2-3-1. Eu acredito que o Grêmio vai num 4-1-4-1. E aí sim, vai com um tripé de volantes, com um outro meia, um extrema e o centroavante. Não vai ser 4-3-3, vai ser um 4-1-4-1. Meio que espelhando o que o técnico Roger vai fazer, porque, bom, o outro detalhe é que, perguntado sobre o técnico Roger, que falou que conhece o técnico Renato, na coletiva de ontem, o Antônio Brum falou o seguinte: quero lembrar vocês que o Renato conhece também o Roger, talvez muito mais do que o próprio Roger conhece o Renato, até porque o Roger foi auxiliar técnico do Renato, e, então conhece exatamente as características. E claro, a gente pode aqui também analisar que o Roger montou o time quando era auxiliar técnico do Renato, muitas vezes baseado no que o Renato pensava. E depois o Roger, quando sai do Grêmio em 2016, o Renato assume aquele time e muda o time, a forma de atuar de algumas
alguns jogadores, né, algumas posições, faz com que o Grêmio se torne campeão da Copa do Brasil. Né? Foi mais um ajuste ali tático para poder se tornar campeão num time que foi montado pelo Roger. Claro que algumas peças e outras o Renato mudou e acabou se tornando campeão exatamente com aquele time, mas em 2017 o Renato já muda o time, já usa a sua cara e o Grêmio se torna campeão da Libertadores. Bom, o resto aí você sabe que é história, sem contar todos os outros grenais. Ele também fala sobre a questão do treino da segunda-feira que saiu no site do Grêmio. O Matheus Dávila perguntou sobre a questão que foi colocada, que o Grêmio fez um treino técnico e tático e o Renato não estava. E aí ele pede desculpas, tá lá. Vou colocar também no meu Instagram para vocês assistirem esse detalhe. Ele pede desculpas pelo um erro de comunicação, mas não houve um treino técnico e tático na segunda-feira, foi treino físico. E aí ele comenta sobre periodização tática, que os portugueses trouxeram para o Brasil, né? E muitos portugueses hoje fazem sucesso por conta disso, tem ótimos treinadores. E aí ele coloca sobre essa periodização e por isso não precisa o treinador estar presente, porque é um treino físico. Eu quero deixar aqui registrado para vocês que se vocês fizerem uma busca pelo conceito de periodização tática, vocês vão ver que ele diz muito claro que é uma técnica que basicamente não separa os treinos físicos do tático, pois entende que durante o jogo não há como o jogador tomar decisões utilizando apenas uma valência isoladamente. Pois então, existem algumas situações, existem várias formas de montar esse treino e ele não deixa de ser periodização tática. Portanto, periodização tática é uma metodologia de treinamento para preparação e recuperação de uma equipe antes e depois dos jogos. Então, não é um treino, no caso do Grêmio, não foi um treino tático, mas um treino físico com bola, exatamente para a gente, no termo mais antigo, soltar as pernas, aliviar o treino, as pernas depois de um jogo, né, como aquele, ou de uma folga, né, tão grande, porque vem um treino físico pesado, e aí faz um treinamento com bola. No caso do Grêmio, para quem me acompanha e vê algumas imagens, o Grêmio ele faz um treinamento em campo reduzido de 2 toques com goleirinha. E os jogadores usam esse método para ter um raciocínio mais rápido e se movimentar rapidamente. Os jogadores que não conseguem soltar as pernas, vamos dizer assim, ter uma possibilidade de raciocínio rápido, acabam se atrapalhando e perdem a bola para o adversário, porque o campo é reduzido e não 11 contra 11, em sim bem reduzido, quase que do tamanho de um campo de futebol de salão, entre 8 a 9 jogadores um contra o outro. Nesse sentido, eles fazem isso. Isso é um modelo da periodização tática que o Grêmio usa. Existem vários outros. É isso que eu quero defender, mesmo sem necessidade de defender o que o Antônio Brum fala, até porque eu não sou advogado, ele também não precisa de um advogado, já que ele é hoje o porta-voz e a pessoa com quem o Grêmio está se comunicando. Então é o lado oficial do clube. Ele também fala a respeito da folga do técnico Renato, porque já tinha sido combinado. O Grêmio, depois que acaba o jogo contra o Fortaleza, que o Grêmio acaba vencendo, tinha sido combinado esses 4 dias, até porque entraria numa data FIFA. O fato é que o Antônio Brum acaba colocando a CBF como uma possível culpada do Grêmio postergar a folga, porque como era uma data FIFA, já está previamente marcado, a CBF acaba marcando o jogo atrasado do Grêmio contra o Atlético Mineiro como a única data possível. Se não fosse agora, ia ser depois e poderia apertar também o calendário tanto para o Grêmio quanto para o Atlético Mineiro. Eles achavam viável fazer isso. Aí o Grêmio segue os treinamentos, joga com o Atlético Mineiro e aí, portanto, os jogadores ganham os 4 dias. E o Renato ganhou o 5º dia, até porque existe um outro contexto entre a diretoria e o treinador, que ele ganhou mais um dia de folga. O que ele estava fazendo no Rio? Bom, a gente só viu uma foto dele no final de tarde com amigos. E o que ele fez durante o dia? Vocês sabem? É esse que é o detalhe. Então a gente tem que pensar muito bem. Agora a gente analisar os fatos em que ele ganhou uma folga e estava com amigos no final de tarde. Bom, eu não sei se seria um bom, né, para a torcida do Grêmio, que não achou isso ideal para o Grêmio, o treinador em semana Grenal ficar no Rio de Janeiro
com amigos enquanto os jogadores estão treinando atividades físicas para preparação para um clássico Grenal que é tão importante. Será que ele vai conseguir desdobrar os jogadores para vencer o clássico e o Grêmio fazer essa arrancada? Bom, o Renato a gente sabe que tem a expert de fazer esse tipo de coisa e tem isso como sua principal qualidade para fazer isso. Agora, se vai acontecer, a gente só vai saber depois. A crítica existe. Também não concordo que ele ficou na segunda-feira no Rio de Janeiro. Mas a gente tem que entender que a diretoria está de acordo. Então, esse processo todo, caso venha um insucesso no Grenal, a gente já sabe por onde pode ser cobrado. Se isso seria um fator para que o Grêmio tenha perdido o Grenal, a gente vai entender no decorrer da semana e depois do clássico Grenal. Esse é o principal fator que a gente precisa colocar. Fora isso, tudo certo, treinador treinando, o dirigente vem e fala, ele fala depois de uma coletiva do técnico Roger para se manifestar, e o Brum ainda fala sobre o condicionamento da arbitragem. O Grêmio foi um dos clubes mais prejudicados nos últimos 2 anos. Quando eu perguntei para ele, ele acaba colocando exatamente isso. Inclusive, ele fala que o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por diversos erros na temporada de 2023. E o fato mais marcante é aquela mão no jogo contra o Corinthians lá em Itaquera, em que o árbitro não deu pênalti. Mas quando ele fala sobre o condicionamento, ele coloca que o Sport Clube Internacional ainda marca uma reunião com a CBF para tentar mudar o árbitro. E se isso não é algo de condicionamento, ele não sabe mais o que acontece no futebol, porque tudo está acontecendo no futebol. Enquanto houver erros, o Antônio Brum disse que irá para os microfones e fazer um apelo para as coisas tentarem mudar, porque reclamar, agir de forma veemente, fortemente contra a CBF e a arbitragem não está funcionando. Então, ele reclamar, como todos os outros estão reclamando, para ver se muda algo, vamos ver se acontece. O fato é que os árbitros que que apitaram os jogos do Grêmio, que cometeram graves erros, eles foram para a geladeira, eles foram afastados. E isso ele também fala na coletiva. Bom, o vídeo ficou extenso, mas eu trouxe alguns detalhes importantes dessa coletiva de um pouco mais de 25 minutos que o Antônio Brum concedeu no CT Luiz Carvalho. Segue a gente, daqui a pouco a gente volta.